Amigos do Dr. Ideval, este que vos fala. Nesse vídeo abordarei um assunto que me deixou chocado: o recolhimento de livros por um governo estadual no Brasil. Isso me reportou aos tempos medievais, quando as ditaduras queimavam, recolhiam e expulsavam seus ícones artísticos, seus jornalistas, escultores, músicos e principalmente queimavam livros, imaginando que isso apagaria da mente da população aquelas ideias. Isso aconteceu com a China, Cuba, queimou livros e expulsou seus grandes artistas. Isso aconteceu com o Brasil, tempos atrás. A Igreja Católica fez muito isso. A Alemanha, no tempo de Hitler da Segunda Guerra Mundial, e outras nações, quando tomava o governo, fazia livro de lenha para queimar fogo e para esquentar as lareiras para a população, para a elite daquele país. O Brasil, rico numa cultura miscigenada, onde nós temos o negro, o branco, o índio, o europeu, todos os povos plantaram a sua cultura nessa nação. Então nós temos a cultura indígena, os grandes livros, os grandes espetáculos. A cultura de um país encontra-se nos livros, nas artes de uma maneira geral, no teatro, no cinema, na música, na escultura, na culinária, na pintura, na dança, nos costumes regionais. Então isso é a cultura de uma nação, e que deve ser incentivada, deve ser exacerbada, deve ser aguada, regada, para dar bons frutos para a nossa população. O país criou a Lei Rouanet exatamente com o objetivo de alavancar a cultura brasileira, tanto regional, nacional, como a internacional, com as músicas clássicas, as danças de todos os países, os costumes de outros povos. Isso é importante para toda a população, porque queimar livro, queimar escultura, acabar a cultura, vai acabar a cultura material, porque o cérebro nosso, ele é eclético, ele está aberto para todo tipo de conhecimento. E lá, dentro do seu cérebro, ele vai processar e vai enveredar pelo melhor caminho. Então é inadmissível que um país como o Brasil ainda aceite, pleno século XXI, queimar, recolher ou apagar obras de grandes brasileiros ou da cultura internacional. Que a Lei Rouanet teve um desvio por um pequeno grupo, pecuniariamente, não tem dúvida, mas não vai ser esse pequeno grupo que vai apagar a cultura desse país. Temos que exatamente o contrário, de incentivar. É inadmissível que as obras de Caio Abreu, Carlos Heitor Cone, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, Mário de Andrade, como a obra Macunaíma, que as obras do grande Rubem Alves todas sejam recolhidas,
Isso é um crime contra a cultura, contra a população e contra a juventude desse país. Ao apagar a história, apaga-se a história nos livros, queimando, derrubando as esculturas, derrubando os monumentos, mas fica na mente daquela pessoa para reproduzir para outras gerações. Então é inadmissível que em pleno século XXI obras sejam queimadas ou descartadas. Cabe ao governo entender que um grupo que se locupletou com a Lei Rouanet não pode prejudicar a música, o livro, as artes, o folclore brasileiro. Principalmente confiscando livros. Livros são abnegados sagrados. Abnegados sagrados. O CD se apaga, o pendrive se apaga, a internet se apaga, o DVD se apaga, mas o livro, minha gente, o livro é para a eternidade. Quando velhos ficam, são reeditados. E cada vez que se lê um livro, ele está ressuscitando na mente daquele leitor. Quer dizer que o livro é uma semente que, ao ser colocada na mente de um cidadão, ela brota, dá bons frutos. Então, vamos apoiar os grandes escritores, a nossa música, a nossa culinária. O Brasil tem muitos ícones importantes. Esse livro é uma dádiva da natureza. Então vamos cultuar os nossos livros e os nossos grandes escritores e cantores. Um abraço, e para todos os jovens, aprenda a gostar de livro. Professor, difunda os livros com a juventude. E você que está ouvindo esse vídeo, faça a mesma coisa. Incentive, conte história, brinque com as crianças. Passe para a criança todos os conhecimentos. Na fase adulta, ele saberá qual a corrente política que deverá seguir, sem ser encastoado, dirigido para um único pensamento. Música de fundo, instrumental com Asa Branca, e Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e o grande Gilberto Gil, provavelmente um dos maiores artistas que esse país já teve. Um abraço, e tem.